Para ser líder, não pode omitir a verdade dos fatos. Credibilidade vem com a sequência dos acessos conquistados diariamente. Site www.portilhoonline.com.br. Primeiro nós vamos falar da votação da remuneração do projeto de lei que nós enviamos aos servidores e a votação, o resultado dessa votação ontem na Câmara Municipal. Depois nós vamos ter um outro bloco separado, onde nós vamos falar especificamente, que está aqui presente, já uma prestação de contas. Nós estamos fazendo essa oportunidade hoje, no dia 13, dia de Santa Luzia, que ela possa nos abrir os olhos, para acompanhar e poder ver com lucidez todos os movimentos que nós temos para realizar. Nós vamos fazer um segundo bloco, um bloco maior, para a gente comentar sobre as realizações de 2023 e aproveitando aqui a presença do nosso secretário, o Wellington Mamá, para a gente estar falando do nosso compromisso para 2024, uma vez que nós temos muita coisa para anunciar, muita coisa para realizar. Pois bem, quero aproveitar aqui para dizer então sobre a posição de votação ontem na Câmara Municipal. Eu sou oriundo do Parlamento, 3 mandatos como deputado estadual, e cabe a mim sempre dizer o seguinte: todos os nossos vereadores têm toda a liberdade, e isso é direito de cada um, de votar como tem consciência, Então a votação é livre, é direito de votar de cada vereador, mas essa liberdade, ela tem o que a gente diz o seguinte: cada expressão de voto, ele nos coloca uma condição importante, que nós ficamos eternamente amarrados, compromissados com a consequência daquele voto. Pois bem, ontem nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara Municipal, projeto este que nós fizemos depois do estudo, eu vou mostrar aqui para vocês. E o objetivo aqui hoje não é só nos dirigirmos aos nossos funcionários, nós vamos usar as redes sociais também para chegar a eles, mas aqui nós precisamos colocar para a população de Patrocínio, entender o que são as ações dos vereadores e as medidas que esses vereadores tomaram na tarde de ontem, na manhã e na tarde de ontem. Pois bem, nós encaminhamos um projeto de lei com a proposta de fazer um reajuste salarial dos nossos servidores de 4,5%. Esse projeto de lei, ele dava um impacto de 605 mil mensal, ou seja, nós teríamos um impacto anual de quase 8 milhões e meio no ano. Esse reajuste, ele foi feito, vamos dizer assim, praticamente o MPC. Nós estamos num ano com muita dificuldade. Eu tenho alguns números que é importante colocar e os porquês disso. E a nossa gestão é uma gestão pautada na seriedade, na condução, e todos vocês de Patrocínio têm acompanhado isso. Então eu quero deixar aqui algumas coisas muito claras para vocês entenderem. Nós tínhamos uma previsão orçamentária de receitas para o ano de 2023 de 510 milhões. Nós já estamos com 408 milhões aí, ou seja, quase 100 milhões a menos realizados. Ou seja, é um número significativo para a gente se considerar até dezembro. Não é só em Patrocínio. Essa queda de receita, ela aconteceu em todos os municípios do Brasil. E ela é um reflexo das políticas que nós temos a nível de governo federal. E em Minas, com as políticas do governo estadual. Então, os municípios
estão com a receita praticamente achatada. Nós não temos aí menor margem de condições de... E tem muitos municípios que nem vão dar reajuste. Nós temos conversado com muitos prefeitos, tem muitos municípios que nem vão dar o INPC, porque não tem caixa, não tem a menor condições de fazer com que as coisas possam se tornar realidade. Quando nós encaminhamos a nossa proposta para a Câmara Municipal, nós encaminhamos nesta ótica de que o mínimo que nós podíamos conseguir nesse momento de muita dificuldade era exatamente isso, que a gente pudesse colocar de forma clara e transparente as receitas e despesas realizadas pelo município. Qualquer um tem a capacidade de entender. 2022 nós pedimos, nós fizemos uma previsão de 440 milhões e conseguimos realizar 430. Foi um ano muito tranquilo para o município. Mas 2023 está sendo um ano dificílimo, muito difícil, para conseguirmos fechar as contas, vamos dizer assim. O comércio também na nossa cidade, o empresário da nossa cidade, todos estão passando por essa dificuldade. Nós fazemos essa consulta, conversa, até porque eu também sou empresário e estou vendo o que está acontecendo. Então é importante a gente vir aqui de público e colocar isso. Ontem nós tivemos uma atitude que eu me coloco na condição de dizer, foi, como diz outro, um jogar para a galera, aumentar um reajuste de 4,5% e os vereadores proporem para que isso fosse para 9%, é como diz o outro, é jogar para a galera, porque isso iria praticamente, 100% esse valor, ou seja, ao invés de aumentarmos 8,5 milhões, nós estaríamos aumentando então 17 milhões no orçamento do município. Ora, se nós já não estamos conseguindo fecharmos o orçamento de 2023 dentro daquilo que foi previsto, vamos fechar muito inferior, o 2024 o cenário está muito mais nebuloso ainda. Está muito mais nebuloso. Por quê? Porque a gente tem visto, e isso a olhos nus, o que está acontecendo a nível federal. Nós estamos percebendo como que a máquina está sendo feita. Nós temos um compromisso de manter a nossa gestão com seriedade. E é isso que nós vamos fazer. Portanto, tomei a decisão, e aqui todos me conhecem, sabem que isso seria já o esperado da minha conduta. Nós vamos vetar essa proposta sem qualquer razoabilidade, uma proposta politiqueira, uma proposta sem qualquer fundamento financeiro para executar, feita pelos vereadores, de simplesmente pegar o projeto do governo de 4,5%, sem discutir peça orçamentária, e dobrar esse orçamento para 9% de aumento. Eu não estou aqui, eu quero ressaltar, discutindo a importância e a necessidade de darmos aumento aos nossos servidores. Muito pelo contrário. No nosso governo, tem 7 anos que os funcionários recebem em dia, antecipadamente, 13º no meio do ano, recebem aquilo que é de mais fundamental, que é a indumentária de trabalho, recebem toda a consideração do governo para ter todo o seu aparato e, acima de tudo, com repasses daqueles recolhimentos que são o de mais sagrado da aposentadoria, depositado nas contas do IPSEM. Eu não canso e volto a dizer, quando assumimos aqui o IPSEM, nós assumimos com pouco mais de 30 milhões de reais na conta do IPSEM. Hoje, 7 anos depois, o IPSEM tem mais de 200 milhões de reais aplicados. A nossa gestão não vai mudar. Nós vamos continuar com a gestão séria, vamos fazer política com seriedade,
vamos continuar valorizando sempre o servidor. Está aqui ao meu lado um homem que defende o servidor com toda a sua força, que é o secretário Mamá. Aqui ao meu lado o secretário Zé, que é uma pessoa que já está nesse governo e em todos os governos fazendo defesa dos servidores. São todos dois testemunhas daquilo que nós podemos fazer. Então, nós vimos com muita falta de responsabilidade fiscal, com muita falta de responsabilidade política, social, né, a posição que os vereadores tomaram. Por isso, nós estamos aqui vindo a público para deixar claro, vamos vetar sim, até por uma razão muito tranquila, sem querermos entrar na questão constitucional do poder que a Câmara tem. Olha, entrou numa seara do Executivo, que é a seara financeira. Ninguém melhor do que o prefeito, do que os secretários que estão aqui dentro, para saber se nós temos ou não condição de fazer um aumento maior para os nossos funcionários. Agora, eu quero falar de algo muito importante que esse governo tem feito. Além desses 7 anos, resgatar algo, e aí é importante dizer, que tem vários vereadores que estavam em governos passados. Tem vários vereadores que estão lá hoje que estiveram sendo vereadores em governos passados. E aí fica a máxima. Quando era atrasado o salário, quando não tinha sequer o uniforme, quando sequer, cadê a cesta, cadê o ticket de alimentação que existia? Não tinha. Ninguém falava, ninguém brigava. Esses vereadores ficavam no silêncio. Hoje, como é um governo que tem seriedade, que tem competência para fazer gestão pública, nós temos, né, essa capacidade de fazer gestão. Mas nós vamos fazer isso com tranquilidade, com seriedade. E eu volto a dizer, eu respeito, eu entendo que cada vereador fez, como diz outro, para marcar ponto. Só que é uma politicagem. Isso não é bom para os nossos servidores. E eu quero pular esse assunto para informar para vocês. Quem corre o risco agora de não ter o aumento no dia 1º é os nossos servidores. E eu quero aqui dizer como é que funciona o processo legislativo. Agora nós vamos receber amanhã o projeto de lei. Nós temos um período para fazer o veto. E esse, com certeza, vai ultrapassar talvez até o mês de dezembro. E aí? Aí nós vamos ter que judicializar se a Câmara não votar para manter. Mais perda. O nosso servidor pode, inclusive, não ter nem o reajuste no dia 1º de janeiro, na correção de 4,5%. Por quê? Porque nós não tivemos, né, esta conversa. Cabe ao parlamento discutir? Sim, poderiam não ter votado. Poderiam dizer, não, nós não aprovamos o reajuste de 4,5%. É claro, poderia, claro que poderia. Agora, cabe a mim, enquanto gestor, dizer o que nós damos conta de fazer. E o que nós podemos fazer é isso. Agora, eu quero aqui dizer a cada um de vocês, coisa que os vereadores não fizeram. Não fizeram uma conta muito simples, muito básica, para dizer para vocês como é que a gestão tem que ser feita. Aqui quero dar, me desculpem da expressão aos nossos vereadores, uma aula de gestão pública. Quando nós propusemos o aumento de 4,5%, ele representava, como eu já disse aqui, algo em torno de 8 milhões, né, de 7 milhões a 8 milhões, de 7.200 a 8 milhões por ano. Mas ele é um aumento linear. Nós estamos aqui falando de um aumento para quem ganha 10 mil e para quem ganha 1.600. Qual foi a maneira que esse governo entendeu de ajudar aquele que ganha menos? Aquele que realmente precisava ser ajudado. A maneira foi reajustar o ticket.
foi reajustar a cesta básica, que hoje, o único governo que dá uma cesta por mês é o nosso. E nós saímos, preste atenção, de uma cesta de 183 para uma de 400. Agora deixa eu tornar claro para vocês o que representa isso, para vocês verem. Faltou só um pouquinho de conhecimento de gestão pública para entender. Se dessemos o aumento de 9,5, representaria 16 milhões por ano de reajuste. Mas esse aumento jamais atenderia o pequeno. Quando nós passamos a cesta para R$400, nós saímos de um custo anual de 8 milhões e 400 e fomos para 18 milhões. Quem mais vai ganhar? Aquele que ganha 1.600 ou aquele que ganha 10? O que ganha 1.600 com R$400, ele vai fazer 2.000 de salário. Vai poder fazer a compra, vai poder fazer tudo. Isso é que é justiça social. Isso é que é fazer gestão. Ninguém nos perguntou aqui, né, mamãe, quanto que era o impacto da cesta. Não. Ninguém nos perguntou. Mas hoje nós vamos tornar ele público. Nós saímos de 8 milhões e 400 e fomos para 18 milhões e meio. Nós mais que dobramos, né, o custo para dar o quê? Para dar uma ferramenta para o cidadão, para os nossos funcionários levar o recurso para casa. Então essa é a nossa posição, nós vamos continuar fazendo gestão com seriedade. E o que é mais importante, o servidor, que é o grande beneficiário disso aqui, gente, as pesquisas que nós fizemos em setembro e outubro, ele apoia em 90% a gestão do Deiro Marra. Então não adianta vereador querer fazer, como diz o outro, jogar para a galera, não. Os nossos servidores sabem perfeitamente e preferem ter um gestor sério, que paga em dia, paga o 13º, que dá ferramenta de trabalho, que dá uma cesta de R$400, do que fazer fantasia. Nós vamos voltar para trás, naquela época de governo que não pagava salário em dia, nós vamos voltar na época em que nós não tínhamos, né, garantia de pagamento de 13º salário? Não. O servidor está consciente, está feliz de trabalhar nessa gestão, porque me conhece, conhece a Mamá, sabe o nosso jeito de fazer gestão pública. Eu queria então agradecer, dizer e espero, para que a gente não tenha dificuldade nenhuma, né, Zé Maurício, de pagar a partir de 1º de janeiro, que esses vereadores possam manter o nosso veto, para que essa lei possa entrar em vigor até o dia 31 de dezembro, sem necessidade de ajuizamento judicial, para a gente não ter, né, mais perdas para os nossos servidores. Então eu agradeço muito, tenho certeza de que a maioria grande, né, dos nossos vereadores vai ter essa sensibilidade, né? Volto a dizer, sou do parlamento, entendo, né, que fizeram algo no sentido de querer ajudar os funcionários, mas o que nós podíamos fazer, nós fizemos muito mais na sexta para ajudar aqueles que mais necessitavam.